Esses são termos da UFC que são sinônimos com um homem. Dan Hooker. Jim Miller. Ele está fora. É claro que sim. Grande batida para o cara. Ganha ou perca. The Hangman passa para o octagon sem um vestido de bala ou um casaco. O momento deixa os pesadelos voarem, e não para até que alguém esteja inconsciente. Se a brutalidade fosse um esporte olímpico, Dan Hooker seria um medalhista de ouro 2 vezes. Dan Hooker! Então vamos entrar em sua carreira na UFC e em algumas das batalhas mais brutais que essa organização já viu. Eu quero o Conor McGregor. Eu quero o título eliminado. Eu quero tudo, babá. Eu quero tudo, John. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Antes de entrar na UFC, Dan Hooker estava com uma vitória de 5 lutas, com 2 submissões e 3 TKOs. 2 delas vieram através da parada do médico, mostrando o quanto de dano acumulado ele dá para seus oponentes. E quando ele finalmente colocou o pé no octagon, The Hangman estava ansioso para provar que ele não era um estranho para combate. O New Zealander fez seu debut promocional no dia 28 de junho de 2014 contra Ian Entwistle, um BJJ Black Belt de Karatê. Agora, Entwistle não era apenas um rapaz de média, ele tinha um recorde de 8-1, com uma velocidade de finalização de 100%. E enquanto parecia que Hooker estava sendo jogado para os lobos, poucos sabiam que ele era o tipo de cara que voltaria, guiando o caminho. Nascido e criado aqui em Auckland, Nova Zelândia. O que é ainda mais interessante sobre esse campeonato é que Hooker fez seu debut na UFC aqui, apesar de competir em pesadelo nas 3 últimas lutas, onde ele ganhou o campeonato de pesadelo da UFC. Desde o momento que a luta começou, Hooker deixou claro que o jiu-jitsu não iria funcionar nele. Ele atrapalhou um ato de submissão, descarregando uma barragem brutal de golpes para a cabeça do oponente antes que o árbitro pulasse para parar a sessão de pesadelo. E ao fim, Daniel Hooker, da zona de Auckland, ganhou seu debut na UFC. Ele ficou forte. O trabalho que a Nova Zelândia está fazendo, eu só consigo mostrar o quão bom nós somos. A primeira vez que Dan Hooker segurou aquele bom 50 GAs para a performance da noite foi contra o desafiante Hazuki Oki, que ganhou um recorde de 27-8. Este lutador japonês já era um veterano de temporada, tendo coletado belas vitórias na cena regional, incluindo os campeonatos do Shuto e do Sengoku. Mas desta vez, ele estava enfrentando um outro tipo de animal sanguíneo. No segundo round, o neozelandês canalizou seu Crocop interno e lançou um chute na cabeça que enviou o escudo de Ryoki para outra dimensão. Hooker então desferiu golpes brutais no oponente, colocando-o em contato com o canvas. Estão emocionados com esse cara, Daniel Hooker? Eu fiz algumas grandes mudanças na minha atitude e na minha mentalidade também, então tudo deu certo esta noite. Na sua próxima vitória contra Marco Diakiese, o Hangman foi mais do que feliz em guiar outro oponente para o famoso cadafalso. O lutador filipino esperava resistir, mas antes de perceber, o neozelandês já havia amarrado o laço ao redor do pescoço de sua carreira. Uma vez dentro, não havia saída. Hooker cortou o suprimento de oxigênio em poucos segundos. Não foi a primeira nem a última execução guiada pelo Hangman. Mas antes de entrarmos na sua próxima finalização, vamos dar uma olhada em um dos golpes mais viciosos da história do UFC, esculpido por ninguém menos que Dan Hooker. Dia 11 de junho de 2017, o Hangman marcou um dos maiores nocautes de sua carreira. Hooker estava pronto para trocar golpes com Ross Pearson, um faixa preta de Taekwondo e Judô, que competia no UFC desde 2009. O inglês passou por um verdadeiro
inferno antes de ser despachado com uma joelhada brutal no segundo round. O golpe de joelho fechou o acordo de forma brutal. Que deveria ter feito o dever de casa, pois manter a cabeça exposta contra o Hangman é um erro fatal. No terceiro round, Diakiese tentou um takedown, apenas para cair direto na guilhotina de Hooker. Uma vez que Dan ajustou a pressão, foi GG. Esse é meu jogo. Meu jogo é quando eu venho aqui e as finalizações acontecem. Tenho muitas formas diferentes de terminar a batalha, e essa é uma delas. Essa é a minha segunda finalização com essa guilhotina no UFC. Em abril do seguinte ano, o Hangman foi escalado contra Jim Miller, um faixa preta de BJJ e um verdadeiro veterano do jogo. Na época em que os dois se enfrentaram, Dan já havia conquistado vitórias notáveis sobre nomes como Joe Lauzon, Melvin Guillard e o próprio Charles do Bronx Oliveira. Dan The Hangman Hooker buscando fazer a Nova Zelândia orgulhosa esta noite, considerando quantos recordes Jim Miller quebrou até hoje. Essa vitória envelheceu como um bom vinho. Miller deveria ter aprendido com a luta contra Ross Pearson que expor a cabeça contra Hooker é um risco enorme, mas infelizmente para o veterano, a última coisa que ele viu antes de desmaiar foi a perna de Dan apagando suas luzes. Mas a luta contra Gilbert Burns foi ainda melhor, especialmente considerando que o brasileiro mudou de categoria. Depois dessa luta e mais tarde disputou o cinturão dos meio-médios. Burns é um faixa preta de terceiro grau em BJJ e campeão mundial da modalidade. O Hangman mirou na cabeça como um predador faminto e puxou o gatilho. Burns tentou reagir, disparando alguns golpes pesados, mas a artilharia de Dan era ainda maior. Um golpe limpo e Hooker despachou o brasileiro direto para a terra dos sonhos. Um tiro limpo para o Hooker, o Hangman atirou novamente. Sensacional, absolutamente sensacional. O brasileiro perdeu sua próxima luta contra Edson Barbosa, mas não sem ir à guerra. Essa batalha mostrou a resiliência de Dan, deixando todos chocados com a quantidade de dano que um ser humano pode suportar. Hooker perdeu, mas ganhou o respeito do público por absorver tudo o que Barbosa jogou nele até que seu corpo simplesmente não aguentasse mais. No entanto, quando enfrentou James Vick, o Hangman teve a chance perfeita de apagar essa derrota de sua memória. Hooker testou as defesas de Vick com um jab e seguiu com um cruzado, poderoso o suficiente para derrubar um elefante. Assim que o golpe entrou, Hooker soltou algumas bombas no ground and pound, enviando Vick para uma viagem intergaláctica. O atleta então dominou Al Iaquinta por decisão unânime, preparando o palco para uma guerra lendária contra Paul Felder. Dan Hooker, conhecido como The Hangman, continua a se destacar no cenário do MMA. Em agosto de 2024, ele enfrentou Mateusz Gamrot no UFC 305, conquistando uma vitória por decisão dividida. Esse triunfo elevou o Hooker ao top 5 do ranking dos pesos leves, demonstrando sua evolução na categoria. Super lutas. Após essa vitória, Hooker expressou interesse em enfrentar Charles do Bronx Oliveira, ex-campeão dos pesos leves. Em entrevistas, ele mencionou que tanto os fãs quanto o UFC mostraram interesse nesse confronto, indicando uma possível futura luta entre os dois. E Wall, além disso, em outubro de 2024, surgiram rumores sobre um possível combate entre Hooker e Conor McGregor, marcando o retorno do irlandês ao octógono.